Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, onde nesta quarta-feira queremos com cada um de vocês meditarmos o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta. Hoje somos chamados a meditar o Evangelista São Mateus, capítulo 10, versículos do 1 ao 7. Chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. No dia de ontem, nós víamos a exclamação de Jesus que diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Hoje, nós continuamos este mesmo discurso de Cristo com o envio dos 12. Jesus os chama do meio da multidão e lhes envia com uma missão muito específica. Em todo lugar onde entrardes, proclamai: o reino dos céus está próximo. E com uma orientação: ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje, muito se fala, de fato, de uma nova evangelização, uma reevangelização. Por quê? Porque muitas vezes nós até frequentamos a igreja, muitas vezes nós até participamos das missas, participamos de algum movimento, de algum grupo da igreja, mas ainda não tivemos este contato íntimo com a palavra de Deus. Por isso se fala desse constante reevangelizar. É evangelizar aqueles que já receberam os sacramentos, que já passaram pela catequese, mas que precisam mais uma vez ouvir esse chamado de Deus. É isso que Jesus faz com seus discípulos, quando lhes envia primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, para que eles possam reconhecer que o reino dos céus está próximo, para que eles possam reconhecer o Messias e principalmente possam viver a conversão. Talvez também hoje, mais do que uma missão que deva ir aos confins da terra, que deva ir ao encontro de novos povos, é necessário que nós vivamos uma missão interna, uma missão de resgate de tantos nossos irmãos e irmãs que muitas vezes acabaram se perdendo ao longo do caminho, seja por atos humanos que levaram-lhes a se afastarem, seja por situações próprias de sua vida, mas às vezes até por uma incompreensão do Evangelho. É isso que percebe Jesus, é isso que nós devemos perceber também nós, que às vezes a evangelização começa no meio de nós, entre nós mesmos, para que ali nós possamos de fato reconhecer que o reino dos céus está próximo, para que ali nós possamos de fato reconhecer a presença de Deus, possamos ouvi-lo na sua palavra e viver esse convite constante à conversão, esse convite constante a olharmos a nossa vida e buscarmos assemelhar a nossa vida cada vez mais à vida do próprio Cristo. Por isso que nós possamos no nosso dia a dia vivermos esse propósito de nos reevangelizarmos, de entrarmos mais uma vez em contato com a palavra de Deus, para que seja ela a moldar o nosso ser, para que seja ela a dar o sentido à nossa vida. E aí, de fato, nós poderemos proclamar com nossas vidas:
o reino dos céus está próximo. Esta é a palavra de fé e vida que queremos levar até você neste dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés, OSM, a ativar as notificações, a curtir a nossa página no Facebook, @Paróquia Sena, para que amanhã possamos mais uma vez nos alimentar da palavra de fé e vida.